A história de Josué é muito mais do que só uma antiga crônica de conquista. Na verdade, ela é um estudo de caso e dos bravos sobre o poder da obediência e as consequências devastadoras do oposto. Vamos mergulhar em como uma nação conseguiu vencer uma batalha que era impossível e logo em seguida perdeu uma que parecia já estar no papo. E essa ideia é o gancho perfeito para a gente ir direto para a nossa primeira parada, a lendária cidade de Jericó. O que aconteceu lá desafia toda e qualquer lógica militar que a gente conhece. Vamos entender como. Beleza, vamos montar o cenário aqui. Para os israelitas, Jericó não era só mais uma cidade. Era a barreira, o portão aparentemente intransponível que guardava a terra prometida. Olha só a engenharia por trás de Jericó. Não se tratava apenas de muros altos, sabe? Eram muralhas duplas, construídas no topo de uma colina, o que dava aos defensores uma vantagem tática total. Por séculos, a cidade foi vista como invencível por um motivo bem simples. Ela foi projetada para ser. E aí é que o contraste fica gritante. De um lado, essa fortaleza de ponta. Do outro, um povo que viveu em tendas no deserto por 40 anos, sem tecnologia ou experiência nenhuma em cercar cidades. As chances de darem certo eram, para ser bem sincero, absurdas. E é exatamente aqui que a história dá uma virada de 180 graus. A vitória não viria da força bruta ou de uma estratégia convencional. Ela viria de um plano que, na superfície, parecia pura loucura. Mas olha, antes mesmo da batalha, um ato de fé vindo de dentro dos muros mudou tudo. Raabe, uma moradora de Jericó, arriscou a própria pele porque tinha ouvido falar dos feitos do Deus de Israel. A escolha dela não só salvou os espiões, mas também confirmou para eles que o medo já tinha tomado conta da cidade. Tenta imaginar a cena, Josué explicando isso para os generais dele. Nada de catapultas, nada de torres de cerco, apenas marchar, tocar umas trombetas e gritar. Era um teste absoluto de confiança e obediência a uma ordem que não fazia o menor sentido militar. E o resultado foi tão preciso quanto bizarro. As fontes indicam algo extraordinário. As muralhas caíram para fora. Algumas evidências arqueológicas até sugerem exatamente isso. O maior obstáculo dos israelitas se tornou literalmente o caminho deles para dentro da cidade. Uma vitória impossível, alcançada não pela força, mas pela obediência total a um plano divino. Depois dessa vitória espetacular, a moral estava lá em cima. O próximo alvo parecia um passeio no parque. Só que o que aconteceu a seguir foi um choque de realidade para todo mundo. Depois de Jericó, a confiança foi às alturas. Os espiões olharam para Ai, uma cidade bem menor, e subestimaram completamente. A recomendação deles? Nem precisa mandar o exército todo. Parecia lógico, né? Se a vitória dependesse só da força humana. 36. Esse foi o número de soldados israelitas mortos. Pode até não parecer muito, mas o impacto psicológico foi catastrófico. O texto bíblico diz que o coração do povo derreteu-se e tornou-se como água. A aura de invencibilidade tinha acabado de ser quebrada. E essa é a grande pergunta que move o resto da nossa análise. O que foi que mudou tão drasticamente entre a Batalha de Jericó e a de Ai? A resposta, como vamos ver, não estava no campo de batalha. A causa da derrota não era uma falha estratégica ou militar. O problema era muito mais profundo. Era uma questão espiritual, uma coisa oculta bem no meio do acampamento. A diferença entre as duas batalhas fica cristalina aqui. Em Jericó, a obediência foi completa e a vitória foi divina. Já em Ai, a confiança foi colocada na força humana e uma desobediência secreta tinha contaminado o acampamento inteiro. Para a gente entender bem o problema, precisamos sacar esse conceito, o anátema. A ordem para Jericó era clara: nada deveria ser pego para benefício próprio. Tudo pertencia a Deus. Violar essa ordem não era só um roubo, era um ato de rebelião que quebrava a aliança e comprometia a santidade de toda a nação. E aqui está o pecado, exposto. Um homem, Acã, viu esses itens, cobiçou e escondeu todo na tenda dele. Um único ato de ganância pessoal levou diretamente a uma derrota nacional. A integridade de um indivíduo estava, naquele momento, totalmente ligada ao destino de todos. O problema de Acã foi resolvido, mas o princípio por trás dele, a tal da obediência parcial, se tornaria um padrão com consequências que duraram muito, muito tempo para Israel. E esse padrão de obediência mais ou menos foi se espalhando.
O livro de Josué detalha como várias tribos não completaram a ordem de expulsar todos os inimigos. Judá falhou em tomar Jerusalém. Outras tribos, como Efraim, em vez de expulsá-los, acharam mais vantajoso transformá-los em trabalhadores forçados, visando ganho econômico. Outras ainda simplesmente cederam ao medo da tecnologia militar inimiga, os famosos carros de ferro. Cada uma dessas foi uma pequena concessão, um pequeno desvio do que tinha sido ordenado. E esse é o ponto fundamental. Essas pequenas falhas, essas concessões, não foram deslizes sem importância. Elas plantaram as sementes que floresceram como crises nacionais por centenas de anos, como a gente vê claramente no livro seguinte, o de Juízes. A conquista nunca foi totalmente completada, porque a obediência nunca foi total. E tudo isso nos leva ao final da vida de Josué, quando ele reúne a nação para um último e poderoso discurso. Depois de todas as batalhas, vitórias e derrotas, Josué sabia qual era a única coisa que realmente importava. Ele faz o povo relembrar a fidelidade de Deus e então os confronta com a responsabilidade que eles tinham. O desafio é direto, sem meio termo, não existe neutralidade. Ele força uma decisão: servir aos deuses do passado e da cultura ao redor, ou servir ao Deus que os resgatou e lhes deu a terra. A escolha precisava ser feita. E antes mesmo de esperar pela resposta do povo, Josué declara a sua própria resolução. Esta não é apenas uma declaração de fé pessoal, é um modelo de liderança. Ele define o padrão, declarando que na sua esfera de influência a lealdade seria inabalável. E assim, a história de Josué nos deixa com essa pergunta no ar. Ela mostra que a vitória sobre os maiores desafios externos depende inteiramente da integridade e da obediência total nos espaços internos, nos espaços ocultos. Uma lição que, vamos combinar, é tão relevante hoje quanto era há milênios.